que eu não ganho, eu leso. Ninguém vai me gozar, não, jamais. Eu vou sabotar, vou casar com ela, vou trepar na escada. Olá, eu sou Rodrigo Morura e eu vou ser repórter por um dia do Cena Musical. Eu vou mostrar pra vocês tudo o que acontece nos bastidores de 70 Divino e Maravilhoso. Vem comigo. Sabotagem até processinho. Top, 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 top. E eu começo aqui com Larissa Landim, que além de atriz do espetáculo, é nossa Dance Captain. Larissa, conta pra gente como foi o processo de construção do corpo de 70, da década de 70 pra gente. Então, a gente fez uma pesquisa desse corporal, principalmente em programas que tinham da época. Tem muito material no YouTube hoje em dia, que a gente pesquisou, e a gente também fez um workshop com um professor que é desse estilo, que é o Feijão. Feijão. Acompanhou. E uma coisa que a gente focou muito é que são corpos muito expressivos e individuais. Ninguém exatamente tem a mesma movimentação, apesar de estarmos fazendo a mesma coreografia. A gente tem a nossa singularidade. Para quem não viu o espetáculo, ele é todo cantado, tirando eles dois, que além de cantar, podem falar com a plateia, inclusive diretamente. Há cenas de plateia, tem uma grande interação dos dois. Como é que é ter esse contato tão direto com esse público? Eu acho ótimo, porque a gente fica bastante tempo em cartaz também, e é muito bom lidar com o imprevisível, com a improvisação, enfim, com o público. Eu acho que isso dá uma alimentada no nosso desejo também de estar fazendo o espetáculo. Eles dois trazem um mesmo personagem que eles fizeram no 60 para o 70, e é o único caso que isso acontece. Como é reviver a dupla Sara e Chiara? Foi quando a gente começou a ensaiar os 70, a gente olhou um pro outro e falou: ah, vai ser Sara e Chiara de novo, né? E aí, dessa vez, elas vão ser outra coisa, e aí, se elas voltarem no 80, vão ser outra coisa. Vão ser sempre a Sara e Chiara, que mesmo apesar de não terem nada a ver com as freiras dos 60, tem a questão da dupla, do improviso e tudo mais, da essência das duas mulheres que estão ali. E Pedro Navarro, me fale como é a vida de um ator de musical fora do palco. Ela não existe. Tem que ficar congelado em casa, deitado no sofá, com gelo na garganta, gelo no joelho, fazendo inalação. Não, mentira. É uma vida muito cuidadosa, assim. A gente consegue viver, a gente consegue ter uma vida social, mas é muito restrito, assim. É sempre tentar falar nessa voz, né? Tentar comer bem, tentar para ficar com a imunidade alta. Não falar nos primeiros 40 minutos? Não falar nos primeiros 40 minutos que você acorda, a gente fica uma hora sem falar, faz toda a diferença. Faz. Gelo antes de dormir, porque o 70 é bem puxado. Put down that meeting, the book in the room. Time for a holiday. Life is a cabaret. Joy, come to the cabaret. E agora comigo, Cris Fraga, nossa diretora residente. Ela é responsável por manter a qualidade do espetáculo e vai falar um pouco pra gente sobre o sistema de substituição que a gente adotou aqui no espetáculo. Então, a gente tem um espetáculo muito singular, né? Que a gente não tem personagens, são só canções. Então, a gente não tem swing no espetáculo. O elenco inteiro se desdobra e aprende tudo, né? Para a gente ficar fazendo essas substituições que acontecem, né? Por conta de doença, ou enfim. Lele, me fala qual foi a diferença no processo do 60 para o 70? O que evoluiu na construção do espetáculo? Eu acho que o mais legal, assim, que a gente teve contato diretamente com as estrelas do espetáculo. Que a Wanderleia estava com a gente, mas a gente, no 60, né, a gente fez muita coisa sem ela e ela entrou bem no final para a gente entender, para ela entender junto com a gente o que aconteceria. Mas dessa vez as frenéticas ficaram com a... Tudo bom? As frenéticas ficaram com a gente o tempo inteiro. A gente teve um vídeo também, que foi um documentário que passou há uns anos, contando as histórias delas. A gente assistiu junto com elas e elas falando pra gente o que a gente estava vendo. Então isso foi muito marcante assim pra mim, foi muito legal. E musicalmente, qual a grande diferença do 70 para o 60 para você? Então, eu gosto de dizer que o 60 pra gente ele era muito mais amorzinho musicalmente, né? O 70 ele vem com uma pressão maior, né? Ele vem muito mais político e isso faz toda a diferença no processo, né? E quanto à pesquisa, Serpan, como é que está a diferença na pesquisa do 70 para o 60? Então, eu acho que o 70 ele veio mais enxuto
em relação à pesquisa em si, porque eu acho que no 60 tinha uma preocupação de como eles iriam inserir a Wanderleia, e no 70 não, eles estavam colocando o elenco muito mais bem costurado com as convidadas, e as cenas estavam muito mais bem escolhidas, assim, a gente não se perdeu tanto para encontrar as músicas que contariam melhor aquele ano, aquela década toda. E uma coisa muito legal de trabalhar aqui é o clima, a gente se ama muito, é um elenco muito unido, né? Meninos, o espetáculo tem um ponto mais sensível, assim, mais frágil artisticamente? Aham, sim. O Diego. Obrigado. Vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira. Fê, fala pra gente como é a construção de cada cena, do personagem em cada cena, porque a gente não tem uma linha dramatúrgica. A cada momento que a gente entra, você é uma persona completamente diferente, né? Sim, acho que depende um pouco de cada cena do que o Vitor propôs com a gente dentro da sala de ensaio. Então, eu pelo menos busco o universo daquela cena e a partir daí vou criando em cima mais ou menos do tema de cada ceninha. É mais ou menos isso. Entendi. E, Érica, me fala um pouco das semelhanças e das diferenças do momento que a gente vive em cena para o momento em que a gente vive no mundo hoje. Semelhanças tem milhões, né? Porque a década de 70 foi uma década muito política, então a gente está revivendo essas questões políticas, né, o tempo inteiro. E em questão de diferença, eu acho que as pessoas eram um pouco mais leves do que elas são hoje. Então, eu acho que essa é a maior diferença que eu sinto. E, Brauna, me fala, qual é a sua paixão no espetáculo? Qual é o momento que você mais gosta de cantar pra gente? Eu sou apaixonada por várias cenas. Mas, assim, eu vou dizer uma minha, né? Claro. Que é a do Sangrando, porque eu troco muito com o público. Teve uma vez que eu fui cantar e tinha uma senhora que ela estava muito emocionada e ela batia assim no peito e falava, joga aqui no meu coração. Eu falei, não tem como não se emocionar com isso. Então joga lá pra gente. Ai, pelo amor de Deus. Quando soltar a minha voz, por favor, entenda que é apenas o meu jeito de viver. Amanda Dorin, a gente tem um elenco com muita gente que participou de reality shows de música como você. Como eu. Me fala um pouco sobre esse universo, quem que a gente tem aqui, quem passou por onde? A gente tem que lembrar que o nosso espetáculo, ele é como se fosse um show cênico, né? Então, nós temos vozes incríveis. Não estou falando da minha, não, porque a minha é das... Mas, assim, a gente tem pessoas que realmente são magos da voz. Então, a gente tem a ganhadora do Canta Comigo, que acabou de ganhar esse ano. Foi esse ano, né? Não, foi ano passado. No final do ano passado, a Débora, que tá com a gente, que fez o Canta Comigo, que também foi semifinalista no Canta Comigo. O Diego, que fez o X Factor comigo, que fiz Iluminados com a Rosana e o Lelê. Então, assim, tá todo mundo interligado, né, no final das contas. Também tem o Nando, que fez o The Voice, e a Babi, que também fez The Voice. Então, acho que aí a gente cobriu todo mundo. Cobriu bastante gente. Me fala qual é o maior desafio de conduzir um espetáculo que tem 3 horas só de música? 3 horas de música. O desafio é esse, porque, na verdade, como não há dramaturgia, né, são músicas assim incessantes, uma atrás da outra, acho que o maior desafio é concentração. E quem segue o espetáculo no Instagram sabe que a gente tem a tradição do 70 na Coxia, em que cada ator cobre os bastidores por uma semana. E a tradição daqui é, para aumentar o Ibope, trazer Pedro Mussum nesse figurino. Com vocês, nosso Ganso no Secret, por favor, pode dar uma voltinha. Vamos subir esse Ibope, não é mesmo? Ganso tá como no Instagram? @Pedro Mussum Neto. Tá bom. Quem quiser cuidar do Ganso, ele só come pipoca e whey protein, tá bom? E já que eu tô roubando piada do tamanho do Nice, é com você, Sandra. Boa tarde. E no jornal hoje? E agora comigo, Leiloca Neves das Frenéticas, que além de cantora também é astróloga. O Cena Musical foi criado dia 19 de março de 2012. O que os astros falam do Cena Musical?
Para começar, é do dia de São José, né? Dia 19 de março é um dia muito abençoado. Por acaso, o dia que eu fui batizada, assim, né? Não, mas é um dia muito forte. E último grau de peixes, né? E nesse dia, a lua estava em aquário. Aquário tem tudo a ver com a tecnologia. Então, assim, site com lua em aquário, tudo para dar certo. E Leiloca, como é pra você estar fazendo 70 de volta com as suas amigas depois de tanto tempo? Convite irrecusável de Frederico Heder, meu amor. Estou andando sem andador, respirando sem respirador. Saio da minha casa, ainda lembro o meu endereço. Como que eu poderia dizer não para esse projeto maravilhoso, onde eu estou sendo homenageada, representando a própria Leiloca? Gente, 40 anos depois, isso é uma bênção, né? E eu tenho o luxo de dizer que as nossas protagonistas são as pessoas com mais carreira em musical que a gente tem, porque antes das Frenéticas, elas já faziam teatro musical. Conta um pouquinho pra gente como é que foi a sua carreira pré-Frenéticas com teatro musical. O que você fez? Eu estreei aos 16 anos fazendo uma revista, que é um musical, mas chamava Revista. Depois a minha irmã foi para o Rio, eu fiz um outro, que era A Vida Escrachada, de Joana Martini. Depois eu fiz Carmen Miranda, que eu fazia Aurora Miranda, num espetáculo chamado A Pequena Notável. Depois eu conheci a Du fazendo um musical Pobre Menina Rica, do Carlinhos Lira e do Vinícius de Moraes. Depois eu fiz Superstar. Onde trabalhamos juntos também. Eu fiz o Carlos Machado, eu fiz o Baile. Nossa, eu acho que a grande maioria de coisas que eu fiz foi musical. Foi musical. E você fez Hair também, né? Também, mas antes do Hair, Pobre Menina Rica, né, com a Sandra. Mas estreei em 1970 em Alice no Divino País Maravilhoso. Nada a ver, não era infantil. Entendi. É. Não é. Entendi. É. Mas então, aí depois desse, nossa, Jesus Cristo. Fizemos juntas também a Era do Rádio. A Era do Rádio, Divina Elisete, Noviças Rebeldes, Pipe Show, olha, tem Missa Leiga, Mas Quero um Asno que me carregue, que um cavalo que me derrube. E você teve uma concessão especial no Hair, não teve? Ah, sim, por solar o Aquários. Ela não ficou pelada. Ela não ficou pelada. Você disse por isso. Vou contar uma coisa dela aqui. Vou contar um segredo Conta! dela. Furo de reportagem pro Cena Musical, vai. No primeiro dia de ensaio, que ela passou e tal, aí chegou o diretor, entrou lá na sala e falou, bom, gente, é o seguinte, vamos fazer um laboratório, todo mundo tirando a roupa para começar a se acostumar. E aí todo mundo tirou a roupa rapidinho e aí a pessoa ficou vestida. Falou, Silene, minha filha, você precisa tirar essa roupa. Não consigo. E aí foi. O máximo que ela conseguiu foi ficar de calcinha. E nesse dia ela estava vestida uma calçola laranja, que ficou... Durante muito tempo fiquei conhecida como Dulcilene Calçola Laranja. E agora comigo, Baby do Brasil, the one and only. Baby, fala pra gente, você que está acostumada com muitos anos de carreira como cantora solo, qual é a diferença de estar no palco com um elenco, com marcas pré-determinadas? É muito diferente para você isso? Com marcas pré-determinadas não é diferente. Diferente é estar sabendo que nós vamos entrar em cena com uma galera sensacional que você participa, né? É participar de algo que nasceu no coração de alguém e que me viu dentro desse projeto. Eu relutei um pouco antes de aceitar, né? E quando eu percebi que eu poderia ter a coragem de fazer um show na quinta, um na sexta, 2 no sábado e 1 no domingo, eu falei, que desafio mais adolescente gostoso foi esse? E aí eu falei, será? E eu fui orar, né? E tudo meu tem esse aí, papai. É isso mesmo? Então, eu tive um ok, achei muito doido esse ok, achei super extravagante. E digo a você o seguinte, eu acho que a gente já está em 3 meses, talvez. Não senti passar, foi março, abril, maio. Sim, praticamente 3 meses e tá uma delícia. Atenção, é perigoso, é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão.
Então, gente, eu sou Rodrigo Mourura, eu amei ser repórter por um dia pra vocês aqui no Cena Musical. Vejo vocês por aí, hein? É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer.